Olá, amigos, bem-vindos ao Divã com Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Obrigada pela sua companhia, muito obrigada por nos deixar estar na sua companhia. O ano está terminando e nós agradecemos ao Senhor porque pudemos estar juntos todo esse tempo. E foi pela boa mão do Senhor que nos permitiu estar aqui, também pelas suas orações. Eu quero agradecer a cada pessoa que tem demonstrado o seu amor por nós, tem nos mandado mensagens encorajadoras, tem falado conosco quando nos encontra. Muito obrigada. É bom saber que esse programa agrada o teu coração e te abençoa. Também eu quero mandar um abraço especial hoje para os meus irmãos lá de Jaboatão. Eu sei que eles estão assistindo o programa lá da Igreja do Nazareno em Jaboatão e todas as outras igrejas, todas as outras denominações, as pessoas que moram ali, que às vezes mandam os seus recados para nós. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês continuem crescendo até a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Nós temos chegado ao final do ano, como eu disse, e começamos a ter uns momentos de reflexão, não é mesmo? O ano passou muito depressa, eu acho que você percebeu isso. Tão rápido que foi como um piscar de olhos. Quando chegou janeiro desse ano, eu achei que daria para fazer tantas coisas. Não foram tantas, mas aquilo que o Senhor permitiu fazer, nós fizemos. E eu acho que você também tem essa mesma sensação. E tudo que o Senhor permitiu nos construir e realizar, e sabendo que o Senhor vai continuar nos levando adiante naquilo que Ele tem vontade. Mas talvez você olhe para trás e veja que algumas coisas não foram realizadas. Talvez você tenha um sentimento de que algumas coisas ficaram para trás. Nós vamos falar disso agora, daqui para frente, até o final do ano, nós vamos fazer algumas avaliações. Mas hoje eu estava orando e o Senhor me trouxe algo interessante que precisamos tratar. Muitas vezes nós ficamos parados naquilo que desejamos e na nossa caminhada, porque nós tomamos algumas decisões equivocadas na nossa vida. E eu estava lendo um artigo muito interessante com o seguinte título: Você levaria uma serpente no seu bolso? Pois é, nós vamos falar disso. Não vai embora, nós voltamos já já para dar continuidade ao nosso assunto. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí, dê um amém bem forte. Aleluia. Levar uma serpente no bolso. Já imaginou? Que coisa trágica. Mas conta-se uma história que um garotinho, mais ou menos de uns 12 anos, estava brincando na frente da sua casa, era perto de um laranjal, e ele estava esperando o ônibus da escola. E aí, enquanto ele brincava, ele viu uma cobra coral pequena ali no meio do laranjal. E cobra coral é muito interessante, porque ela é bonita. De qualquer maneira, ela é bonita. Ela tem um vermelho que reluz e brilhando ao sol, aquele amarelo com os círculos pretos. E quando ele pegou,
tocou na cobra, ela ficou quietinha. Interessante que a cobra coral, ela se alimenta de répteis, de pequenos animais. Ela é tímida, um pouco tímida de início, mas uma coisa que é séria, muito séria, é que o veneno da cobra coral vai direto no sistema nervoso e mata imediatamente. E aquele garotinho não sabia disso. E ele pegou a cobra se enrolou, ele pegou essa cobra, colocou a cobra no bolso e esperou o ônibus e foi para a escola. Quando chegou na escola, ele foi para a aula, assistiu a aula, a cobra ficou enroladinha dormindo e ele foi pro recreio. Enquanto estava somente andando, sem se chocar com os outros meninos, a cobra estava quietinha. Ele também não sabia que se ela fosse espremida ou que se ela fosse mexida, ela podia ter uma reação para se defender. E a reação é picando a pessoa. E aí ele vai no recreio, ainda está tudo quieto, a cobra está lá dormindo, mas de repente eles começam a correr, a brincar, ele se choca com os outros coleguinhas e nessa brincadeira de bater nos coleguinhas, a cobra acordou e imediatamente o picou. O susto foi tremendo. Esse menino caiu no chão e imediatamente começou a perder respiração e não teve tempo de ser socorrido e morreu ali mesmo na escola. Isso nos faz pensar de algo muito, muito sério. Muitos de nós não carregamos uma cobra no bolso, mas nós carregamos algo que vai trazer tanto mal e vai trazer morte para as nossas vidas. É um desejo, um sentimento e também atitudes carnais e pecaminosas dentro de nós. Como pode ser? Como é que a gente conhece a Jesus, encontramos Jesus, temos uma experiência com Ele, mas continuamos inclinados para algumas questões que a Bíblia vai falar muito claramente, que são obras da carne. E aqui em Gálatas 5, nós temos uma orientação de Paulo muito clara em relação ao que nós precisamos saber e fazer para não carregarmos. Esta é a serpente no nosso bolso. A carnalidade é a serpente do nosso bolso. E aí diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E aí diz um versículo 13, diz algo muito interessante. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. A carnalidade provoca uma reação de destruição nos outros e em nós mesmos. Quando nós pensamos que quando agimos segundo a carne, não inclinados segundo o Espírito, tudo vai ficar bem para nós ou para o outro, nós estamos muito, muito enganados. O que nós precisamos saber? Paulo, nessa carta aos Gálatas, diz, prestem atenção, vocês precisam entender que tem liberdade, mas essa liberdade não é para viver segundo a carnalidade. Sem que nós percebamos, nós vamos ter uma picada mortal, o pecado se transformando em morte na nossa vida, quando nós escolhemos agir segundo a carne. A nossa alma é atingida por isso e a palavra de Deus é clara quando diz. Lá em Isaías 59, 1 e 2, o texto é claríssimo, que os ouvidos do Senhor não estão tapados. As suas mãos não estão encolhidas, mas há algo que nos separa do Senhor. E o que a Bíblia diz é o pecado. João 8,31 também nos diz claramente que Deus não atende a pecadores. Mas a palavra de Deus nos diz que fomos chamados para ser santos, para vivermos segundo toda boa obra e não vivermos mais pecando. É o que diz Romanos capítulo 6. Nós encontramos no versículo 14 uma resposta a qualquer inquietação que possamos ter em relação ao pecado.
ou qualquer inquietação que possamos ter em relação à nossa atitude frente à tentação que produz o pecado. Veja só, no versículo 14, a palavra de Deus diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem mais domínio sobre você, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Nós temos a capacidade de escolher viver de uma forma justa e santa e irrepreensível. Quando nós pensamos numa cobra coral venenosa que mata imediatamente, nós vimos que na história do garoto, assim que ele foi picado, ele caiu no chão e ficou ofegante, agonizante. Me dá a impressão que quando as atitudes carnais vêm na vida de uma pessoa, eu entendo que o Senhor ainda dá um tempo para que ele se recupere, para que ele venha e acorde, e o Espírito Santo ainda traz à mente dessa pessoa que ela está errada. Mas muitas vezes o pecado ele vai tomando tanto espaço na vida da pessoa que a sua mente fica cauterizada. E depois disso, Romanos 8 diz, no versículo 13, no versículo 14, no versículo 12, vem a morte. E quais seriam as cobras venenosas que podemos deixar dentro do nosso bolso? Em Gálatas 5, versículo 16, a palavra de Deus nos diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E agora vêm as cobras venenosas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Cobras venenosas no nosso bolso, uma inclinação carnal, um desejo carnal dentro de nós, sem que esteja completamente morto pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, vai nos conduzir a um fim trágico. E a gente olha para a palavra e a palavra nos diz com muita clareza, e talvez você esteja dizendo, mas idolatria? Como é que eu posso ser idólatra se eu sou crente? Mas só que tem algumas pessoas que não adoram ídolos, não adoram imagens, mas adoram o marido, adoram o filho, adoram o trabalho, adoram o ministério, adoram a posição, adoram o poder, adoram o dinheiro. E Deus não está sentado no trono do seu coração. Toda a sua atenção, toda a sua energia está voltada para outras questões, outras coisas. E eu estava dizendo no início desse encontro que ficamos, provavelmente, esse ano que tem passado, paralisado em alguns momentos da nossa vida, sem avançar naquilo que Deus propôs para nós, porque talvez a resposta a algumas situações da nossa vida, nós não respondemos inclinados pelo Espírito, ou inclinados para o Espírito. Nós não respondemos a algumas propostas que a vida nos deu esse ano, circunstâncias que vivemos, usando a mente de Cristo, discernindo com a mente de Cristo como pessoas espirituais. Muito provavelmente nós acabamos respondendo como pessoas carnais. E como pessoas carnais, certamente, nós tivemos um problema seríssimo, que foi o barrar a bênção de Deus. E ele vai dizer de outras coisas, feitiçarias, inimizades. E a feitiçaria é muito interessante porque quando eu penso em feitiçaria evangélica, você vai dizer, impossível, pastor.
Isso não existe. Ah, existe sim. Existe sim. Existem pessoas que vêm para o Evangelho e carregam consigo todo um tique, todas as manias que tinham lá no mundo, que tinham dentro das seitas ou lugares de ocultismo por onde andou, na busca, onde andavam buscando as cartomantes, as quiromantes e buscavam andando atrás daquelas pessoas que pudessem revelar o futuro. E há um certo número, na verdade um grande número de cristãos que vivem atrás de profecia, vivem atrás da pessoa revelar, levam para orar, vão atrás de profeta em todos os lugares e querem revelar o futuro. Gente, que triste. Eu fico pensando que o Espírito Santo deve ficar tão triste, porque a palavra de Deus é revelada para nós. A palavra de Deus fala conosco, está tudo escrito. Nós não precisamos de homens para revelar coisa nenhuma, porque a palavra de Deus já está aqui escrita. O que nós precisamos é de homens e mulheres pregando a palavra, pregando Jesus Cristo, pregando salvação, pregando mudança de vida, pregando o céu, o lugar onde nós vamos viver eternamente. Mas pessoas que eu sei que ganham dinheiro, usam de outras pessoas, usam do seu dom, que eu não sei até que ponto é dom, até que ponto já é adivinhação, para ganhar nas custas de pessoas que estão desesperadas, como iam na cartomante, agora precisa que um profeta lhe diga o que vai acontecer. Pois eu lhe digo uma coisa, você que tem o hábito de fazer isso, se ajoelhe, ore, fique quietinho na presença de Deus, que você vai ver como Deus vai falar com você e vai lhe orientar todas as coisas. Nós podemos receber de Deus toda a revelação, toda a direção, quando nós o buscamos de todo o coração. É isso que Jeremias 33:3 diz, que quando nós orarmos, quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, Ele revelaria coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. E há muita gente fazendo feitiçaria evangélica, há muita gente criando sinais e até constituindo novos dogmas em cima de um evangelho puro e verdadeiro, para prender pessoas que vivem pelo emocional e não vivem pela fé na palavra de Deus. Que o Senhor nessa noite possa, para algumas pessoas que eu sei que vivem na dependência da emoção, na dependência da revelação, comecem a viver na dependência da palavra de Deus e de Jesus Cristo. E do Espírito Santo, que disse que viria para nos ensinar todas as coisas. Esta unção que está sobre nós. Lá em 2 João 2:20 diz que a unção que está sobre nós, ela nos ensinaria todas as coisas. E tem outras questões aqui, a impureza, a lascívia, a prostituição. E nós estamos vendo as pessoas tratando a impureza, a prostituição e a lascívia como algo absolutamente normal. As inimizades, as dissensões, as calúnias, as fofocas, tudo isso está aqui e é condenável diante de Deus. E também a ira, a raiva, a mágoa, o rancor, o sentimento de vingança, as bebedices. E a palavra de Deus vai dizer também da glutonaria. O que eu queria que hoje à noite nós pudéssemos refletir é que nós precisamos andar inclinados para o Espírito Santo. E aí a gente vai voltar lá para Romanos capítulo 8. E em Romanos nós vamos ter os benefícios de andarmos inclinados para o Espírito. Se nós podemos realmente viver uma vida voltada para o Senhor, nós podemos ter uma vida de paz. E aqui está a bênção. Se nós vivemos em obediência, lembre-se disso. E obediência significa andar uma vida legal diante de Deus, na questão da legalidade, sem transgredir, sem pecado. A palavra de Deus diz que todas as bênçãos nos alcançarão. Isso significa que nós não estaremos engessados
legalidades que damos ou pelas ciladas que o inimigo traz, pela tentativa de sermos barrados. Não, a palavra de Deus diz que nós seremos abençoados. E aí nós temos algumas bênçãos por andar no Espírito. A palavra de Deus diz que o pendor da carne dá para a morte e a inimizade contra Deus. E não pode agradar a Deus. Mas ele diz, se o Espírito de Deus realmente está em vós e se o Espírito do Senhor realmente habita em nós, daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, lá no versículo 11, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Mas, se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, a palavra de Deus diz, certamente vivereis. Pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Isso não é maravilhoso? Saber que nós não precisamos carregar uma cobra venenosa no nosso bolso? Não é maravilhoso saber que nós podemos andar continuamente dirigidos pelo Espírito Santo e viver? Eu acho que nós podemos já começar a refletir no que aconteceu nesse ano que passou, nos momentos que nós realmente nos deixamos ser inclinados pela carne e as consequências que vimos, e talvez tomarmos uma posição hoje de andarmos como novas criaturas, despojando o velho homem e andando segundo o Espírito, frutificando no Espírito Santo de Deus, porque certamente nos trará saúde. Quantas pessoas estão adoecidas, casamentos que foram destruídos, lares que foram quebrados, moças, meninas que engravidaram por causa da prostituição, por causa da lascívia, pessoas que estão hoje doentes, realmente doentes, viciadas pela pornografia na internet, pessoas que estão traindo o seu cônjuge na internet, pessoas que criaram confusão na sua igreja, estão saindo da igreja por causa da fofoca, por causa da mentira, por causa da rebeldia ao seu pastor. Quantas situações que nós vemos atitudes carnais. Mas louvado seja Deus pela misericórdia do Senhor Jesus e também pelo Senhor que nos restaura. A palavra de Deus diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado no céu. Se nós ficamos inclinados no momento pela carne, nós podemos clamar ao Senhor o seu perdão. E Ele nos purificará. E Ele vai nos restaurar. E Ele vai nos limpar de toda injustiça, se confessarmos os nossos pecados. Então, hoje à noite, eu gostaria que a gente pudesse refletir isso. Nós pudéssemos pensar hoje que nós podemos viver uma vida protegidos pelo Senhor, andando de forma a frutificar no Espírito e não precisar continuamente estar correndo risco de sermos picados e morrermos no pecado. Nós podemos andar em integridade, nós podemos andar realmente uma vida livre do pecado, porque a palavra de Deus diz lá em 1 João 5,18 que aquele que nasceu de Deus o guarda e aquele que nasceu de Deus não vive pecando. Nós não precisamos viver aprisionados pelo sofrimento do pecado, mas nós podemos buscar o Senhor a cada dia para sermos cada vez mais parecidos com Ele. Que o Senhor nos ajude. E eu gostaria que você hoje à noite pudesse clamar ao Senhor se já está sofrendo as consequências da carnalidade na sua vida nesse ano que passou. Eu gostaria que você pudesse orar agora e dizer: Pai,
me perdoa. Me perdoa pela forma carnal que agi e muitas vezes enlouquecida que eu agi. Me perdoa. Obrigado porque tu me fazes entender e a tua palavra deixa claro que eu posso andar contigo pela fé, dirigido pelo teu Espírito, vivendo uma vida limpa, reta, onde o inimigo não pode me acusar. E eu sei também, Senhor, que ao andar contigo, ao andar numa vida transparente contigo, eu sei que as tuas bênçãos vão me alcançar. No teu tempo, as bênçãos vão me alcançar. Então, Senhor, me ajuda. A cada um de nós pedimos, ajuda-nos a andar sabendo e testificando no nosso espírito que o teu Espírito Santo habita em nós e nós podemos ter a liberdade de chamá-lo de paizinho em todo o tempo, porque não há nada que nos separa de ti. Nós pedimos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus, sabendo que o Senhor já proveu na cruz do Calvário, pelo seu sangue, a nossa libertação, a nossa restauração. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Nosso tempo terminou aqui e nós não precisamos andar com uma cobra no bolso. Nós podemos andar sim, com o Espírito Santo no nosso coração, vivendo uma vida linda.